Programa Cenário, apoio cultural Max Shopping Jundiaí. Toda a história começa aqui. Cinépolis, você nunca viu cinema assim. Programa Cenário começando aqui do Teatro Politeama em Jundiaí. E hoje nós vamos falar sobre viagens e intercâmbio. Então a gente recebe aqui o agente de turismo Felipe Cresto. Ele é da STB. Então não sai daí, a gente volta rapidinho, a instante só. Voltamos com o programa Cenário aqui do Teatro Politeama e hoje vamos falar sobre turismo e intercâmbio. Então a gente recebe o Felipe Cresto, que é da agência STB. Tudo bem, Felipe? Tudo bom, Wagner? Tudo ótimo. O Felipe, antes a questão do intercâmbio era muito voltada para uma faixa etária, né? Eram jovens estudantes que iam para o exterior para aprender idioma. Está mudando um pouquinho isso, né? Isso com o tempo está mudando bastante, porque hoje a maioria dos colégios estão se tornando bilíngues, né? Então, hoje um adolescente já sai da escola com inglês normalmente. E o pessoal, um tempo mais para trás, está correndo atrás do idioma, seja inglês, seja francês, espanhol. Legal, então isso daí muda um pouquinho a faixa etária, né? Tá Quem tem um pouquinho bastante mais de idade que está correndo atrás de aprender o idioma de uma forma legal. A maior procura de faixa etária para o curso de inglês seria hoje faixa de 25 para 30 anos, ou às vezes até mais. Hoje já tive senhoras de 50, 60 anos que procuraram fazer curso de inglês e correndo atrás do... Legal, então mostra realmente uma mudança de perfil, né? São aqueles profissionais que já estão no mercado e vão se aperfeiçoar tendo uma língua, né? Uma língua a mais, né, no currículo. E também a pessoa que chega na terceira idade, que é como um lazer também, é trazer um pouco mais de conhecimento nesse momento mais calmo da vida, né? Exatamente. Hoje tem até escolas que são voltadas para essa faixa etária. Então, seja mais 50 anos, mais de 30 anos. Então, que, querendo ou não, o foco de cada um muda dependendo da idade, né? Então, um adolescente fazendo um curso de inglês que seja para um executivo de 30 anos muda bastante, né? o foco. Legal. Então, uma escola focada para cada. Eu lembro assim que alguns estudantes, né, quando passavam dessa faixa de adolescente e queria fazer um curso no exterior, o grande problema era encontrar uma turma com a idade próxima dele, né? Então agora esse problema não existe mais. Não, hoje tem para todas as faixas etárias. Hoje a gente tem programas para a partir de 8 anos até... 8 anos? 8 anos, mas aí o pai acompanhando também. Que são os Families Programs, né? Que legal. Então, como que funciona esses Families Programs? São programas onde o pai, a mãe e os filhos vão para estudar inglês, onde os pais estudam num campus, os filhos em outros. E antes de ir para a aula, o pai deixa o filho e depois pega o filho. Então, porque querendo ou não, a didática, o programa muda. Então, são campos diferentes, mas onde a família inteira vai com o objetivo de estudar inglês. Olha que legal, esse programa eu não conhecia, muito legal, né? E além de atividades que depois tem após o horário de aula, né? Porque quando você viaja para o intercâmbio, você acaba sempre conciliando também o turismo, né? Então, quando você vai em família, é uma delícia, uma beleza, né? Não, é perfeito, né? Então, a gente tem... É uma coisa que está tendo bastante procura hoje, porque junta a família toda e vão fazer num esse objetivo curso. só. Perfeito. E tem uma outra coisa também que eu já vi, amigos meus que eles passaram lua de mel fazendo um curso de intercâmbio e meio mochileiros. Eles saíram aí pela Europa, né, conhecendo vários países. Esse é um perfil também que está surgindo? É um perfil também, porque querendo ou não, você junta o útil ao agradável, né? Tanto umas férias na Europa e aproveita para fazer um curso de idioma. Então, cada vez mais as pessoas estão querendo juntar as oportunidades de viagens com aprendizado, às vezes até a questão de, por exemplo, um executivo que vai viajar a trabalho e procura um curso de inglês para agregar a viagem de trabalho.
Então, de uma semana passa para 2 semanas, ou então ele trabalha num horário e curso em outro, então acaba agregando mais. Legal. E, Felipe, e qual que é a carga horária, qual que é o período mínimo aí para um curso? Existem cursos de uma semana, é isso que você disse? A partir de uma semana, 2 semanas, normalmente a partir de 2 semanas até o tempo que for necessário, né? E a carga horária vai de 15 aulas por semana até 30 aulas por semana, então depende muito do perfil de cada um. Legal. E eu sei também que você pode aprender inglês praticando uma outra coisa, ou praticando esportes radicais, né? Ou fazendo curso de gastronomia, por exemplo, para quem gosta de gastronomia, né? Não é aquele ensino só tradicional, que você vai para a sala de aula e aprende o inglês. Existem outras maneiras também, né? Sim, são cursos mais focados, né? E até mesmo para trazer uma outra experiência para o estudante, né? Então, não ser aquela coisa maçante só do estudo de idioma. Então, tem muitos cursos que hoje são o English Plus, que a gente chama. Então, é o inglês mais negócios, ou inglês gastronomia. Inglês então, e moda também. Tem inglês voltado para moda, inglês e moda, ou inglês voltado para moda. Então, por exemplo, é uma escola que a gente trabalha em Nova York, então a pessoa vai para estudar inglês no horário do dia e depois uma parte do dia vai ver a questão de moda ou gastronomia, então aulas de patisserie e tudo em inglês. Então, além de aprender inglês, você vê uma outra área, seja para um período sabático, ou seja para uma especialização, mas você acaba agregando mais. Legal. Eu tenho uma amiga que ela foi estudar inglês, né, e fez cinema também, na Universidade de Nova York, né, que é um curso super famoso, né? Tem na New York Film Academy. Isso então, mesmo. São cursos mais focados, né? Então, seja para a área de cinema ou para acting, então acabam sendo cursos mais especializados, né? Legal. Então, que pode ser por um summer course, que são de 4 semanas para 8 semanas, ou então por uma graduação, pós-graduação. Então... E quando vocês indicam qual o curso, né, que é ideal para aquele aluno, vocês fazem algum tipo de avaliação, Felipe? Desde o momento que o estudante chega na agência, todo feito uma análise do perfil do estudante, o que ele está procurando, qual que é a formação, se tem uma formação. Então, porque às vezes o estudante chega na agência e não quer viajar, mas não sabe para onde, qual o destino, o que tem de opção. E a gente trabalha com o mundo inteiro. Então, depende muito do objetivo de cada um. E tem uma coisa assim, o curso de inglês, né, é um sonho às vezes dos pais, né? E nem sempre eu acho que bate o foco com o que o estudante quer, né? Por exemplo, eu quero fazer ter contato com o esporte radical e quero fazer minha aula de inglês. Não sei se os pais conseguem entender isso como uma coisa produtiva. Exatamente. Os pais às vezes acabam ficando um pouquinho mais resistente à ideia do filho. Mas de uma maneira ou outra sempre acaba aceitando, né? Principalmente adolescente que acaba indo para Nova Zelândia, que é um país voltado para esportes radicais, né? Onde tem o bungee jump, paraquedas, rafting, enfim, todos os esportes radicais são na Nova Zelândia. Aquela mãe coruja morrendo de medo, né? O filho a mãe vai estar fica exposto a risco, né? Então, eles sentem bastante, os pais ficam um tanto receosos, né? Mas eu tenho certeza que a agência ela tem contatos, né, nos países, que contatos são seguros também, né? Quando vocês propõem que eles façam um esporte radical, é com orientação e acompanhamento, né? Sempre, então... por exemplo, na Nova Zelândia, Austrália, que é onde a gente tem um fuso horário bem diferente, a gente tem algum pessoal sempre de contato, né? Na Austrália, principalmente, tem o STB Pacific, que é uma agência nossa física lá que dá todo o suporte para o estudante. Na Nova Zelândia, a gente tem uma coisa parecida que é para quem vai fazer high school, então tem as coordenadoras que ficam lá para dar todo o suporte para o estudante. Perfeito. Então você falou de alguns destinos, você falou já da Austrália, já falou aí da Nova Zelândia, e me falam bastante do Canadá, né? Porque quando você vai aprender inglês, né, parece que o custo-benefício, né, para cidades canadenses acaba sendo melhor, é isso mesmo? Hoje o Canadá é uma das opções de um destino de custo-benefício muito bom, porque com a
nossa crise e a alta do dólar, Estados Unidos deixou de ser um lugar muito procurado. Porque no investimento inicial, na hora de colocar na ponta do lápis, acaba dando uma certa diferença. Então, o Canadá ainda tem um custo-benefício muito bom e que a procura tinha diminuído há um tempo atrás, agora voltou a crescer porque está tendo um custo-benefício bacana. Além de que compete bastante com o Canadá e Malta. Malta, que é no Mediterrâneo. Também aqui na linha, pegando o globo, está na mesma linha que a Grécia e que tem um custo-benefício muito bom. Apesar de ser euro, a moeda local, o custo local lá não é... E o idioma lá é o inglês? É o inglês. Ela é uma... Eu não sabia. Legal. Ilha de colonização britânica. Eles falam maltês, que é um dialeto local, e o inglês, que é o idioma oficial. Legal, vamos falar um pouquinho mais sobre esse destino Malta. Para quem não conhece, quais são os atrativos, né, para quem vai para Malta? Então, Malta está no Mediterrâneo, no pé da Itália. Então tem até um pouquinho da cultura italiana misturado com o inglês. Britânico, então... Mas é um destino para quem quer fugir um pouco do frio do Canadá. Quem quer praia, gosta de uma coisa mais tropical, caliente, né? É um destino que está tendo uma procura bem bacana, porque o custo entre Canadá e Malta, o custo-benefício é bem parecido. Que legal. Aí quando você fala de Austrália ou Nova Zelândia, por exemplo, que é lá do outro lado, né? Acho que só o custo de passagem já deve ser muito maior, né? Mas é muito parecido. Na ponta do lápis o investimento é bem parecido. É que para Nova Zelândia, Austrália, por ser uma diferença de horário muito grande, às vezes por um período de 2, 3 semanas, não acaba compensando tanto. Não é produtivo o curso. Porque pela falta de adaptação. Então, quando você está chegando, se adaptando, chegando no clima, fuso horário, tudo, você já está voltando. Então, legal. Então o curso nesses países tem que ser um pouco mais extenso. É o que a gente indica mais. Então, por exemplo, acima de 6, 8 semanas, aí Austrália e Nova Zelândia acaba sendo uma opção melhor. Perfeito. E a gente vai continuar falando sobre turismo e intercâmbio, mas a gente vai fazer um intervalo comercial e volta daqui a pouquinho. Então você não sai daí. A gente volta agora para o segundo bloco do programa Cenário e já abrindo com a nossa agenda cultural para você programar o seu final de semana. Então, roda a VT. Amanhã é sábado, 15 de agosto, e na unidade Sesc Jundiaí, Susan Damasceno vem com a peça A Obscena Senhora D. A obra é um monólogo dramático. Aos 60 anos, Senhora D decide viver dentro de um vão de escada de sua casa. A peça começa às 8 da noite e tem duração de 55 minutos. Os valores partem de R$ 7,50 para quem tem a credencial plena e chegam a R$ 25. Os amantes da música e da dança não podem perder neste domingo, dia 16 de agosto, o espetáculo Uma Noite de Tango. Para homenagear os compositores e autores Carlos Gardel e Astor Piazzolla, que fizeram parte da história do tango, o espetáculo conta com 18 artistas internacionais. O evento é no Teatro Politeama de Jundiaí, com início marcado para as 7 da noite. Os valores são R$ 60 a entrada inteira e R$ 30 a meia entrada. Agora sim, programa Cenário no seu segundo bloco. A gente está com o Felipe Clesto, da agência STB. A gente está falando sobre turismo e intercâmbio. E o Felipe falou para a gente de um destino que é novo, né, que não é tão conhecido, que é Malta.
E a Elis, que é a nossa produtora, ela falou que o bispo de Jundiaí, né, ele é de Malta, né? Então uma coincidência muito legal. E ela falou também da possibilidade, né, Felipe, de você conciliar, como você disse que está bem próximo da Itália, de repente você pode fazer inglês em Malta e pensar em arriscar o italiano também. Dá para casar 2 idiomas, então tudo depende da disponibilidade de cada um. Então, por exemplo, ficar 2 semanas em Malta e depois mais 2 semanas em Roma fazendo italiano é uma opção. Olha que legal, queria eu poder viajar aí bastante e aprender vários idiomas. E o legal quando você faz uma viagem dessa, né, Felipe, é a questão da cultura, de você ter contato com as pessoas do país, né? É uma coisa que agrega bastante para o estudante é a cultura, não é só o idioma, mas a vivência da cultura local. Então, por exemplo, ficando numa acomodação que é numa casa de família local, a pessoa tem uma noção muito maior dos costumes, o que a pessoa faz, não faz, que muda bastante da nossa cultura aqui, até em questão não só de idioma, mas a questão de alimentação, do que eles fazem no final de semana. Então você tem um contato muito maior, né? Algumas pessoas até têm restrições em relação a viajar em grupo, né? Em grupos de brasileiros, por exemplo. Porque você acaba não praticando o inglês ou o idioma que você está indo lá para aprender o tempo todo, né? Que você está lá em grupo e fica falando muito português. Fica né? mais falando português. O pessoal tem bastante resistência por causa disso mesmo. Então sempre acaba tentando fugir. E até mais assim, hoje, em questão de destino sem brasileiro, é um pouco difícil achar. Hoje você acha brasileiro no mundo inteiro, né? Então, muita gente procura, eu quero ir para algum lugar onde não tenha brasileiro. Você fala difícil, né? É um pouco difícil falar, olha, tal lugar você não vai ter contato com brasileiro. Às vezes tem os destinos que acabam sendo um pouco menos procurado, né? Então... E você tem a possibilidade também, fora as casas de família, ficar em alojamentos específicos também, né? As escolas oferecem opção de residência estudantil, que são como se fossem repúblicas. Então, uma casa, um apartamento que você divide com outros estudantes da própria escola. Então, acaba tendo essa opção também. Aí depende muito do perfil de cada um. Acho que para ter o contato maior com a cultura, casa de família é um pouco mais indicado. Se você quer ter uma coisa mais independente, aí a opção de residência estudantil é o mais indicado. Legal. E uma outra coisa que é muito importante também, porque acaba sendo um investimento, né? Um pequeno investimento. Você tem a viagem, a acomodação, tem a alimentação, né? Então tem que ter planejamento, né, Felipe? Tem que ter um certo planejamento, porque o investimento não é dos mais baixos, então até para você ir, vamos dizer, pagando e acertando tudo até o dia da viagem. Na agência, por exemplo, ele pode fechar um pacote com 1 ano de antecedência. O que você recomenda nesse sentido? No mínimo, uns 6 meses de antecedência, de 3 a 6 meses, para não ter surpresas, né? Tanto com relação à passagem aérea, porque passagem aérea é uma coisa que sofre mais variação. Então, se você fecha com uma certa antecedência, você sempre pega os valores mais baixos. Com relação à acomodação, para confirmação, enfim, até para a forma de pagamento, né? Quanto antes você fecha, maiores são as opções e você já vai viajar com tudo quitado, você não tem que voltar e continuar pagando. Isso é bem legal. Uma das coisas também que eu acho bem legal é a questão da tecnologia, né? A STB ele tem um site muito legal que acaba sendo uma ferramenta, né, para você fazer esse planejamento. Tem o aplicativo também, né, que você consegue colocar todas as informações da sua viagem no aplicativo e acaba sendo esse seu gerenciador de viagem, né? Isso, hoje a gente tem o Tripbox, que é um aplicativo para o telefone. Então, tudo que a gente recebe hoje das escolas é colocado dentro desse aplicativo. Então, o estudante ele consegue ter uma noção do que está acontecendo com a viagem dele. Então, qual que chegou a confirmação da minha acomodação, não chegou, qual que é a confirmação do meu curso. Tudo isso vai sendo alimentado no aplicativo que ele instala no telefone. Legal. E até mesmo para quando ele for viajar, ele vai ter tudo em mãos. Ou tem a questão de documentação, então, por exemplo, o passaporte dele, ele vai ter lá uma imagem do passaporte na mão. E depois que viaja, por exemplo, o passaporte está para vencer, recebe uma mensagem, seu passaporte está para vencer. Então, que legal.
Que acontece muito disso, né? Parece que não, mas acontece. As pessoas fecham um pacote de turismo ou intercâmbio e acabam vendo que ela está com o passaporte para vencer, né? E até a questão do visto também, que está super difícil, principalmente para os Estados Unidos, né? Então a questão do passaporte já aconteceu, é uma coisa que às vezes a gente está sempre olhando, por mais que às vezes não precise de visto, é uma coisa que a gente olha muito, porque já teve estudante que chegou no dia de embarcar, passaporte vencido. Nossa. Então, dá para viajar? Dá, mas tem uma certa dor de cabeça. Que muitos países da Europa não precisam, né? E aqui da América do Sul também não precisa do passaporte, precisa de um documento de identificação, né? Exatamente, mas às vezes o pessoal, não, meu visto vale por 10 anos. Mas não pensa na data do passaporte, né? O passaporte está vencido, né? Então, você tem visto, mas não tem passaporte, né? Que possa sair do país e entrar, né? Então, a gente falou um pouquinho sobre o turismo e intercâmbio na Europa, nos Estados Unidos, né? Canadá e Austrália. E para a América do Sul e para os países latinos, né? Por exemplo, muita gente vai para Buenos Aires, para a Argentina, para aprender o castelhano? Tem também essa opção. Então, seja Chile, Argentina, Buenos Aires, então acaba tendo a opção para quem quer viajar mais perto e aprender o espanhol. Então, mas a grande demanda realmente é para o inglês, né, Felipe? A maioria hoje ainda é para o inglês, então é onde tem a maior necessidade, vamos dizer, até no mercado de trabalho, né? Mas espanhol é uma opção, francês acaba também tendo uma procura, então... Legal. Ô, Felipe, eu lembro bastante da STB dos meus tempos de estudante, né? A questão da carteirinha, que acho que foi a primeira instituição que fez as carteirinhas em parceria com a Uni, UBS, e você tinha aquela identificação de estudante, que no Brasil você tem 50% de desconto para tudo que você tem de entretenimento, né? No exterior nem sempre, você tem acho que mais para museus, mas é um documento de identificação que é bem legal, né? Hoje a cultura de carteira de estudante no exterior é um pouquinho diferente da nossa aqui no Brasil, mas estudante que apresenta a carteirinha em muitos museus são aceitos fora do Brasil. E aqui no Brasil, além na parte de entretenimento, tem parcerias com outros sites de compras, então tem um benefício muito bom para o estudante. Legal. E quem quer tirar a carteirinha pode ser direto com a STB? Direto na nossa agência, fica pronto na hora. O que ele precisa apresentar? Filho? Uma foto 3x4, RG, CPF e o comprovante de que é estudante. Perfeito. E a STB é super famosa por essa questão de intercâmbio, né? Mas ela é uma agência de turismo, então ela oferece pacotes de turismo de todas as formas e para todos os públicos, né? Exatamente. Então, ela é conhecida realmente por intercâmbio, mas desde só uma passagem aérea ou uma viagem de férias, um tour pela Europa, a gente faz tudo de acordo com a necessidade do cliente. Perfeito. E para quem vai viajar, então, eu queria que você desse algumas dicas para quem está programando, pensando em programar sua viagem, e para aquele que está pensando em fazer um intercâmbio no exterior. A primeira coisa é planejamento. Então, questão, para onde que vai, quando que vai, quais são os documentos que precisa, quanto tempo de antecedência você precisa fechar para realmente ter um visto para o local. Questão de acomodação, ver quais são as melhores opções para aquele destino, a melhor época para visitar também, o até país. A questão climática também, né? Até por questão de climática, então, por exemplo, se vai para o Canadá, se gosta de frio ou se gosta de calor, então, por exemplo, não vai para o Canadá em dezembro, quando é super frio, se você não gosta de frio, né? Então, tem que ter essa programação também. E por isso, né, a orientação de agências de turismo, né? Porque são pessoas especializadas para isso, né, Felipe? Com certeza. Estamos lá para adaptar toda a viagem do estudante para se tornar uma realidade do sonho. Felipe, a gente quer agradecer demais a sua participação aqui no programa Cenário. Obrigado, viu? Eu que agradeço o convite. E é isso. A gente vai ficando por aqui e o programa Cenário espera ter ajudado você a planejar e pensar um pouquinho melhor sobre a sua viagem e seu intercâmbio. Então, boa viagem para você. Obrigado, viu, Felipe? Obrigado. E para você, até mais. Até a próxima semana. Tchau.